Bom dia, rapaziada. Hoje eu vou falar sobre a coisa mais difícil desse país maravilhoso, que é o idioma. E é a coisa que é mais complicada, porque é a coisa que você precisa. Você não precisa de ser formado, você não precisa de ter pós-graduação, mestrado, doutorado. Você tem que falar alemão se você quiser morar na Alemanha. E é o mais difícil. Mas eu vou falar sobre, aprender alemão na Alemanha, sobre a experiência em si. Eu não vou falar sobre, da matéria, que você, né, um método pra você aprender e tal, até porque eu não sou professor de alemão e eu tô aprendendo também, né? Então, eu não vou falar, faz isso que você vai aprender e tal. Vou falar a minha experiência de aprender alemão na Alemanha, que é completamente diferente de aprender alemão no Brasil, né? Então, o negócio é o seguinte: a primeira coisa que é importante falar, não precisa saber falar inglês. Eu sei falar inglês, mas você não precisa saber falar inglês para aprender alemão. Por quê? Muita gente, inclusive eu, achava que que seria um curso em inglês, né? E ela ia falando, traduzindo para o alemão, que é normalmente o que a gente faz no Brasil em curso de idioma, né? Seja qual for o idioma. Mas no caso não é. Quando minha namorada ligou lá e perguntou, tal, e o curso vai ser em que idioma, né? Ela falou, em alemão, né? Bem normalzinho. Então, você chega desde o primeiro dia sem entender nenhuma palavra, porque a professora só fala em alemão. Eu vou colocar um pouquinho, alguns segundinhos da aula, só para vocês terem uma ideia de como que é. Ihr müsst das jetzt nicht abschreiben, weil diese Tabelle gibt es auch im Buch. Zum Beispiel seht ihr schon auf Seite 89 habt ihr einmal die Tabelle für indefiniert. Então, vocês viram que é só alemão. Você não vai entender nada no começo, você vai ficar confuso. Mas o que é importante é tentar prestar atenção, porque ela usa, termos fáceis, né, entre aspas, que você pode decorar com uma velocidade melhor, se você prestar atenção. Então, o alemão é sempre 100% utilizado. No comecinho, lá bem no começo mesmo, na primeira, segunda aula, uma ou outra palavrinha ela traduzia do inglês, para todo mundo ficar sabendo o que era. Mas, palavra muito fácil, palavra que qualquer um pode saber o que é em inglês, sabe? Então, não precisa, eu não falo inglês, então como que eu vou aprender alemão? Não precisa ter medo disso, porque você não vai precisar do inglês para aprender alemão na Alemanha. Outra coisa, os livros. Os livros também são 100% em alemão. Eu tenho aqui, esse aqui é o que eu tô usando agora, mas só para vocês terem ideia, deixa eu achar um textinho aqui, aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, não sei, qualquer coisa vocês pausam aí e vê, mas é tudo 100% em alemão, não sei se podem ver aí, ó, 100% em alemão, não tem nada em inglês, nem em português, nem em espanhol, nem nada. E a estratégia dos livros é a seguinte: eles vão te dar um de lição de casa e um que você fazer na aula, né? Um que você faz durante a aula. Esse preto e branco aqui, você usa ele em casa. Todos os dias tem lição de casa. E é realmente, não é que ela gosta de passar muito. Não, é uma regra, sabe? Tem que ter lição de casa todos os dias. Só que a lição de casa, normalmente você pensa, vai ajudar mais na gramática, né? Não sei o quê. Mas no outro dia ela pede pra você falar a resposta e tal. Então, não é só escrever na lição de casa. Mas realmente ajuda bastante mais na gramática mesmo, porque no meu caso, né, eu tenho alemã nativo em casa, então eu posso tirar a dúvida. Mas as pessoas, eu tenho bastante pessoas no meu curso que não convivem com alemão nativo e também faz a lição certinho, né? Agora, sobre o alemão em si, gente, pelo amor de Deus, tenta falar. Quando você começar a aprender, tenta falar, fica com vergonha não. Faz igual eu não. Agora eu não tenho vergonha não. Eu falo errado, mas eu falo. E porque é o jeito de aprender, mano. Você pode aprender a gramática, e eu acho que tem muita gente que fala que dá pra aprender alemão sem gramática. Eu, na minha opinião, acho que é muito difícil, porque tem os artigos, é uma chatice do caralho pra aprender alemão já com a gramática. Então, sem a gramática, eu não sei como que você colocaria na cabeça as coisas. Pode ser que você pode falar, eu vou focar na fala e vou deixar a gramática secundária, mas sem a gramática eu acho quase impossível de aprender alemão. Mas a coisa importante é tenta falar, tenta arrumar amigo nativo. Eu sei que é legal encontrar brasileiro, ou se você fala espanhol, alguém, né, latino, que você pode conversar, tal, uma língua mais familiar.
Mas tenta falar com alemão, mano. Vai no Thunder. Thunder é um aplicativo que você conhece, tipo... É um intercâmbio de idioma, sabe? Você coloca o idioma que você fala e o que você quer aprender. Coloca o alemão lá. Se você mora em Berlim, tem muita gente em Berlim que usa aquilo. Muito alemão nativo, que às vezes quer aprender português, espanhol, inglês, depende do que você fala, italiano. Então você pode fazer, entendeu? Você pode encontrar com a pessoa, falar, tal. Meu Instagram tá uma gringaiada da porra agora, porque eu fiquei conversando com esse povo no Thunder. E agora, tipo, quando eu posto uma coisa em português no Story, por exemplo... Vem um monte de gringo falar pra me traduzir. Aí você até estranha, né? Você fala, vixe, meu Deus do céu, o que é isso? O que meu Instagram tá virando? Mas é bom assim, porque assim você utiliza o tempo pra focar no idioma. E a coisa mais importante é tentar falar. Não importa se você vai falar errado, porque você é brasileiro. E os alemãos esperam que você vai falar errado, porque você não é nativo. E não tem problema se você errar o artigo, porque o alemão vai te entender. Talvez um estrangeiro não te entende porque ele também estuda, tal, então pode ficar confuso se você fala numa ordem errada. Mas um alemão nativo vai te entender. É igual quando um gringo tenta falar português. Às vezes fala uma coisa errada, mas você entende o que ele quer dizer pela frase, né? Você vai pegando as palavras-chave ali e fala, eu acho que ele quer dizer isso. É a mesma coisa com o alemão, entendeu? O alemão nativo não vai ter muito problema para te entender. E olha que na minha sala tem gente com bastante pronúncia que eu não consigo entender, mas a professora entende. Então, ela também trabalha com aluno só estrangeiro, né? Então no curso tem um problema. Muitos alunos no curso não gostam de falar alemão. Tipo, eu tenho, né, os amigos lá do curso que são de muitos países diferentes. Tem do Chile, tem de Israel, tem da Romênia, tem da Polônia. E eles falam inglês. Isso é meio merda, porque você fala, não, que legal, né, tô aprendendo isso e tal. Aí você tenta falar alemão com eles, eles respondem em inglês. Aí eu falo, nossa senhora, é meio frustrante, mas você não tem como forçar as pessoas a falar alemão, né? Então por isso que eu falo, arruma amigo nativo. Amiga, qualquer coisa, faz igual eu, arruma namorada. Vocês conseguem também, ajuda bastante. Mas, enfim, comunica com pessoa nativa. Quando eu vou pra casa do irmão da minha namorada, ele põe uma regra na casa dele. Ele fala, ó, ela não vai traduzir nada, minha namorada no caso. Então é só alemão que fala dentro da casa dele. Às vezes eu fico perdido, mas quando é uma pessoa assim familiar, uma pessoa que tipo, que não tá ali, que você tem que pagar, não sei o que, ela tem a paciência de te ensinar. Então às vezes ele explica tal, ele tenta traduzir, tenta fazer com gesto. Nós jogamos um jogo que você tinha que escrever em alemão as cartas e tal, mas é assim que funciona. Você tenta falar, se não der certo, ok, você aprende o certo da frase daquela hora e toca pra frente. Mas o importante é tentar. Como, por exemplo, Lieber, Ja? ich möchte Wasser. Gib mir? Ja. Moment. Wo ist dein... Assim que você faz, entendeu? Se der certo, se a pessoa entendeu, você fala, então eu falei certo. Agora se der errado, se a pessoa perguntar, repete, né? Tipo, você repete. E se a pessoa não conseguir entender, talvez, aí você pode tentar o inglês. Pode falar, o que eu falei errado? Eu tentei falar isso, como que eu falo isso? Que às vezes você tá usando a palavra errado, porque a palavra pode ter dois sentidos, entendeu? Nesse caso aqui, deu certo, como vocês podem ver, né? Você tenta assim na prática. Você fala o que você quer falar. Se for correspondente à coisa, se der certo no final, você fala, falei certo. Então assim você vai pegando as coisas. Dankeschön. Então o alemão, ele é tipo... O foda dele, de você aprender no Brasil, é que não tem como você praticar, sabe? Você pode praticar online, escrevendo, mas é totalmente diferente. Até no Thunder mesmo, que eu falei o aplicativo que eu uso, eu gosto de conversar com pessoas que moram em Berlim, porque se a pessoa mora em Berlim, eu tenho a possibilidade de encontrar com ela e falar mesmo, sabe? Até por áudio, às vezes é difícil de entender. Mas pessoalmente, a pessoa também, tipo, você pode falar a frase mais de uma vez, até a pessoa entender, sabe? Você pode gesticular, coisa que pelo aplicativo, mesmo gravando áudio, você não consegue. Mas no Brasil, você pode começar um curso de alemão antes de vir pra cá, sabe? Tipo, não tem problema nenhum. Não acho que vai te atrapalhar, mas na minha opinião, é só a minha opinião, é desnecessário. Porque se você, tipo, tá planejando vir em um ano, 2 anos e meio, sei lá, logo, vamos colocar assim, né? Sem meta de tempo. Eu acho que é meio desnecessário você aprender o alemão no Brasil, porque é totalmente diferente. Eu sei como é que é a estrutura de idioma de curso no Brasil.
E é muito monótono, sabe? É bem devagarzinho mesmo. E normalmente você tá fazendo só com brasileiro ali e tal, você vai acabar falando demais português. Normalmente não tem curso de idioma no Brasil que é 5 vezes por semana, esses intensivão assim. Normalmente é 2 vezes por semana no máximo. Então eu acho desnecessário porque curso de idioma no Brasil é muito caro. Então você vai pagar caro por uma coisa que não vai dar o resultado que você espera no tempo que você precisa. Então você pode vir para a Alemanha sem falar nada de alemão e você não precisa falar inglês, mas você tem que saber se virar, por exemplo, no aeroporto, né? Porque tipo, se você vai vir morar na Alemanha, você tem que alugar um lugar para você ficar. Você tem que fazer inscrição no curso. Então, tipo, alguma coisa do inglês, pelo menos você tem que falar, entendeu? Não precisa ser o craque, mas você tem que falar alguma coisa pra você começar no alemão. Depois que você começar no alemão, aí beleza. E eu não vou falar de visto também, dessas coisas aqui, muita burocracia. Mas em geral é isso aí, sobre aprender alemão na Alemanha. É bem legal e a dica é, você que vai vir aprender alemão na Alemanha, arruma amigo nativo. Arruma amigo nativo. Pode ter amigo brasileiro, é legal conversar no seu idioma, principalmente quando você tá aqui, tipo, tá estranhando tudo. Mas arruma amigo nativo. É amigo nativo que vai te ajudar. Entendeu? Tenta se familiarizar com o povo nativo, porque você fica falando, tentando, e eles vão te ajudando. E assim vai. Entendeu? É porque o idioma em si é difícil. Quem fala que é fácil tá mentindo só pra te estimular. Eu tô falando que é difícil, mas eu tô falando que é possível. Então, pode vir. Tipo, muita gente vem igual eu tenho. A gente tem o português que fala que é bem diferente do alemão, mas na minha sala tem árabe, tem turco. Turco é parecido até, mas o árabe é tipo, o alfabeto do árabe não tem nada a ver com o alfabeto das letras que a gente usa. Então, tipo, imagina para um árabe aprender alemão. E você vê muito árabe falando alemão aqui, seja em comércio, até onde eu corto o cabelo tem árabe também. Então, assim, e eles falam alemão. Então você pensa, mano, se um cara que tem um idioma completamente diferente, e muitos são refugiados, então assim, a escolaridade, infelizmente nesse país, é pior do que no Brasil. Então você fala, como que um cara tem a escolaridade mais baixa do que a do Brasil, não tem, né, tipo, não fica, eu vou pagar um curso lá no meu país, blá blá, e consegue aprender. Você pensa, pô, então eu tenho que conseguir também, né? Então é isso aí, vem, aprende porque dá. Muito obrigado aí para quem assistiu e comenta se você quer vir para a Alemanha aprender alemão. É nóis.